Bom, Marcos, primeiramente, bom dia. Obrigado pelo espaço na agenda para a gente bater esse papo aqui sobre o Porto de Santos, né? Para a gente se atualizar um pouquinho a respeito do momento e como é que vocês passaram por essa situação toda, né? De pandemia. Então, eu queria te agradecer pelo espaço na agenda para a gente conversar. Legal. Bom dia, Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo, sim. Bacana. Legal, obrigado. Bom, até para a gente iniciar, Marcos, eu acho que tem uma questão bem interessante aí, que é entender um pouco como é que estava o Porto de Santos, como é que ele está hoje, né? E o que vocês estão prevendo aí de futuro, né, no desenvolvimento e na melhoria dos serviços portuários. Bacana. Interessante a pergunta, Fernando, porque realmente o Porto vem vivendo uma transformação bastante grande, né? O Porto vinha de algumas gestões, né? Assim, uma estatal com vários problemas de governança, gestões por indicações políticas e tudo mais. E isso teve uma mudança bastante importante a partir do início do ano passado, do início de 2019. Entrou uma nova diretoria, boa parte aí egressa da iniciativa privada. Então, uma diretoria com um perfil absolutamente técnico, né, sem nenhuma indicação política, e começou um ritmo de transformação muito forte, né, que já está dando bons resultados, né. Então, eu me agreguei a esse time esse ano, né, então já faço parte de uma continuidade dessa política, dessa gestão já mais profissional, mais técnica. E o Porto vem conseguindo resultados bem interessantes, né? Até 2018, né, os últimos anos do Porto, 17, o Porto vinha apresentando prejuízos, né, fortes. E 2019 já foi um ano assim da virada de um saneamento, de uma profissionalização. E é bem bacana, porque o desafio na administração pública, né, de você propor as melhores práticas, boas práticas da iniciativa privada, tem os seus desafios, né? É um mundo novo, né? A administração pública, para quem sempre trabalhou na iniciativa privada, tem as suas características, né, o seu perfil próprio. E, enfim, a gente tem dado continuidade, né? Temos focado muito em austeridade, em melhoria de eficiência. E o Porto está no momento, apesar da pandemia, apesar de todo o contexto desafiador da economia, o Porto está num momento muito bom de volume, de movimentação de cargas, tem batido recordes seguidos, né? E a missão hoje da nossa gestão é efetivamente preparar a empresa para privatização ou para desestatização, né? Já está definido isso pelo governo federal, o BNDES já foi contratado para iniciar os estudos, junto com o BNDES está fechando a contratação de um consórcio que vai assessorar, né, na parte legal, na parte de valuation, na parte de modelagem, na parte de engenharia, a diretoria lá da autoridade portuária nesse processo de privatização, de desestatização, e a nossa missão é realmente deixar a empresa o mais preparada possível para extrair o maior valor possível disso, né, e deixar que a iniciativa privada aí no futuro possa fazer todos os investimentos necessários para dar um incremento na logística que o país tanto precisa, né? Nesse processo todo de transição, Marcos, assim, e é legal falar com você que é o CFO desse, né, e tá muito inserido nesse projeto todo, né, sabe dos detalhes. O que é o processo mais complexo, mais difícil, né, nessa construção, se a gente puder falar assim? Acho que tem duas coisas importantes. Desculpa te cortar, né, e nessa transformação também. É. Eu acho que tem dois aspectos assim que acho que ressaltam. A gente vem tentando equacionar todos os passivos existentes, né? Alguns passivos históricos, né? Por exemplo, tinha um fundo de pensão, ou tem um fundo de pensão, um fundo de previdência complementar, que estava em intervenção desde 2011, intervenção federal. O fundo estava praticamente liquidado, né? Mais de 5 mil pessoas ao longo da história aí, relacionados ou conectados com a autoridade portuária, correndo o risco de
virar pó, né, esse fundo. E aí foi um dos capítulos que foi equacionado, né? Teve uma negociação gigante com todas as partes envolvidas, todos os stakeholders, o governo, os sindicatos, enfim, para resolver um déficit que era um déficit bilionário, né? Graças a Deus foi bem resolvido, já está formalizado o acordo e tudo mais, já começou a ser executada essa solução. Então, tem uma série de passivos, né, históricos que a gente vem tentando equacionar para deixar o balanço mais limpo possível, né, da forma mais transparente possível, para que a gente consiga extrair o valor correto aí na desestatização. Esse é um ponto. O outro desafio que eu vejo é a questão realmente na administração de pessoas, né, de cultura mesmo, aquela questão da característica da administração pública, que a gente tem que ter os desafios diários, né, de você implementar as boas práticas da iniciativa privada, de meritocracia, de accountability, de foco realmente em resultados, né? Então se percebe que na administração pública tem essa questão, essa dificuldade muitas vezes de ter o foco no resultado, o foco no lucro, né, de gerar valor, de gerar um crescimento sustentável. Então esse é um desafio que a gente lida diariamente aí na gestão de pessoas. E na tua visão, né, olhando para os processos, para aquilo que era feito no passado, né, como é que você avalia? Era um conjunto de processos muito arcaico antes de vocês entrarem? Muito defasado? Em parte sim. É interessante porque as estatais elas têm mecanismos de controle diversos, que é estranho, né? A gente ouve dizer tanto problema de desvio de recursos, de gestão não republicana, vamos dizer assim, mas tem órgãos de controle, tem auditoria, tem a área de governança, tem a área de corregedoria, tem os órgãos de controle todos, né? CGU, TCU, enfim, tem uma série de organismos de controle, mas mesmo assim, eu acho que a raiz do problema realmente era, se você tem uma indicação política, a agenda é outra, né? Se você não tem uma indicação técnica, né? Uma gestão realmente focada em resultado, na eficiência da empresa, na melhoria de resultado, então é uma outra agenda. Então isso é que dificulta, né? Entendi. E agora para futuro, né? O que vocês estão planejando como futuro, além, obviamente, desse processo todo de privatização, de entregar para a iniciativa privada, mas em termos de expansão, onde o Porto quer chegar? Vale destacar um dos capítulos que foram resolvidos, né? Não é que era um passivo, mas assim, o PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Santos, ele não vinha sendo atualizado, né? O último plano quase 2 décadas atrás, e ele foi aprovado agora em 2020, o novo PDZ do Porto de Santos. E ele é um plano bastante técnico, bastante embasado, bastante discutido com todos os stakeholders, e é muito importante. Eu falo desse plano porque ele foi aprovado agora recentemente, né? E ele tem 2 premissas muito importantes, né? Uma, ele prevê toda a questão das áreas do porto, uma consolidação e clusterização, né, por áreas de especialidade. Então, você tem a área mais especializada em celulose, a área de grãos, a área de líquidos, a área de terminais de passageiros. Então, você tem uma facilidade logística na medida em que você tem as áreas mais concentradas e não as coisas misturadas. Container do lado de grão, do lado de terminal líquido, isso dá uma bagunça logística muito grande. E a outra a expressiva participação, o aumento da participação do modal ferroviário, né? Isso é essencial. Tem muito investimento sendo feito serra acima, e se a gente não fizer os investimentos na região do Porto, lá na Baixada, vai virar um gargalo. Então, esse PDZ, ele combina essas 2 premissas muito importantes de clusterização das áreas, né, respeitando os contratos existentes, né, dos arrendamentos que estão em curso, as renovações que vão ocorrer, e também a questão toda dos modais de transportes, sempre focando em incrementar muito mais o modal ferroviário, que é o modal mais econômico, né? Então, esse plano, ele é um plano que ele prevê
os próximos 20 anos de desenvolvimento lá da região do Porto, prevê um incremento de 50% na capacidade, é bastante importante isso. Investimentos totais para serem realizados de praticamente 10 bilhões de reais, né, entre vários agentes aí, é uma geração de empregos perto de 60 mil empregos gerados. Então, hoje tem um plano organizado, um plano discutido, bem estruturado e definido. Então, acho que assim, nossa missão é dar vazão e para a gente executar esse plano, que vai ser muito importante aí para a matriz, né, de logística do país. Uhum. Você acha que com esse plano todo, né, de expansão, o Porto se torna um dos mais importantes da região, com toda certeza, né? O Porto de Santos já é o principal porto da América Latina, né? O maior porto do Hemisfério Sul. Né? Nossa missão lá é transformar realmente em que seja cada vez mais o maior e melhor, né? Entendi. E em termos de competitividade, como é que você avalia, olhando para modelos europeus e para os modelos americanos? Assim, acho que tem uma série de desafios ainda, acho que passa muito pela parte de tecnologia. Acho que tem muita coisa ainda para a gente investir em automação, não só a autoridade portuária, mas os próprios terminais, né, envolvidos, todos os agentes aí. Essa parte de tecnologia acho que tem um desafio, mas tem muita coisa já sendo endereçada, muita coisa bacana para acontecer. Então, assim, acho que em termos de competitividade, tem tudo para... O Brasil tem uma série de vantagens também, né? Um agronegócio muito pujante, batendo recordes atrás de recordes, mesmo no cenário de crise econômica ou no cenário de pandemia. Então, uma pauta diversificada de exportações. Então, acho que tem tudo para o Porto crescer junto com o país aí nos próximos anos. Eu tenho uma visão bastante otimista quanto a isso. Ótimo. E voltando um pouco para o tema ou melhor, né, um pouco para o tema desse período todo que foi bem complexo para a gente aí de pandemia e tudo, né? Como é que vocês fizeram para gerenciar, né, o time de vocês ali durante esse período de 6, 7 meses que a gente vem vivendo aí de pandemia? O Porto, por ser atividade essencial, Fernando, a gente não parou, né? O Porto já é, por natureza, 24/7, e não parou nem um minuto aí nessa pandemia, e inclusive, como eu ressaltei, batendo recordes seguidos aí de movimentação, né? Então, assim, eu diria que o aprendizado, né, com toda humildade, foi feito ao longo da caminhada, né? Mas eu ressalto aí 3 pontos, né? Na parte de gestão de equipes, né, nesse momento, a questão da gente dedicar mais tempo para ouvir os times, né? Então, assim, ouvir as equipes, ouvir as ansiedades, trabalhar mais, comunicar melhor os objetivos, para a gente consensualizar mais as propostas de trabalho, criar planos focados aí em conjunto, né? Então, essa questão de ouvir mais os times, eu acho que tem sido essencial, né, esse aprendizado, da gente dedicar mais tempo para estar junto com os times, para estar conversando bastante, pecar por excesso de comunicação, né? E, ao mesmo tempo, em consequência disso, praticamente, o segundo ponto seria rediscutir e realinhar prioridades com mais frequência, né? Então, com a questão da distância, você tem parte presencial, parte em home office, né? O Porto tem uma característica, né, pela formação histórica da mão de obra do Porto, os concursos que foram realizados, tem uma média de faixa etária elevada. Boa parte dos trabalhadores da autoridade portuária, inclusive, faz parte do grupo de risco e tudo mais. Então, a gente vem trabalhando, apesar de ser atividade essencial, apesar de não ter parado e tudo mais, quase 30% da mão de obra aí está ou afastada, né, preventivamente, enfim, por ser grupo de risco, né? E acho que terceiro ponto, Fernando, nessa agenda toda, que é importante nesse momento e que tem funcionado bem, é uma manutenção disciplinada da agenda de reuniões e de monitoramento dos projetos, né? Então, esse bate, mesmo que seja virtual, né, uma agenda bastante disciplinada para a gente estar sempre junto, acompanhando todos os projetos, né? Acho que isso tem ajudado a gente a funcionar bem.
E falando especificamente da área administrativa, né? Como é que vocês fizeram? Vocês ficaram parte em home office ou não, indo todo dia para o Porto, para o escritório? Como é que vocês fizeram? A diretoria basicamente tem ido todo dia, e a parte administrativa, aquilo que a gente falou, a gente criou algumas regras, né? Quem fosse grupo de risco, logicamente, trabalhou de casa, quem pôde fazer home office fez, ou tem feito, né? E gradativamente, na medida em que a situação vai melhorando um pouco, a gente vai pontualmente retomando mais presencial, né? Mas tem sido uma discussão constante lá de como que a gente aproveita, né, os benefícios do home office, das reuniões virtuais, o daqui para frente, ou pós-pandemia, né? A gente tem discutido de como criar políticas que façam sentido para a nossa atividade, para poder se aproveitar, se beneficiar também do virtual, né? Daqui para frente, mesmo pós-pandemia. E o que tem surgido de novo que você possa trazer para a gente em termos de ideia desse novo modelo de gestão? Acho que está bastante discussão ainda. A gente tem pesquisado um pouco de benchmarking, tem a questão do regulamento da administração pública, que é um formalismo mais engessado, né? Você tem que fazer tudo muito formalizado. Então, acho que a gente ainda está num momento ainda de discussão. Tem várias ideias aí na mesa. Eu acho que vai ser um pouco empírico, tá? A gente vai testar um pouco e vendo o que funciona e ajustando, tá? Acho que não tem muita receita do bolo, até porque essa é uma situação realmente inédita para todo mundo, né? Mas acho que fica o aprendizado, né? De que dá para aproveitar melhor as reuniões virtuais, né? As reuniões à distância, dá para aproveitar melhor o home office, né? E acho que a sabedoria talvez esteja no equilíbrio aí daqui para frente, né? Entre coisas que o presencial funciona melhor e coisas que a distância facilita, né? O que eu tenho visto nessas conversas todas, né, com as empresas desse momento é que o volume de reuniões durante o dia, né? Então, você está em casa, você começa lá o teu dia às 8 da manhã, e às 8 da noite você já fez 10 videoconferências, né? Porque aquele problema que você resolvia no corredor ou num cafezinho de 5 minutos, hoje você precisa pôr na agenda, né? Não tem jeito. E esse estilo vem causando muitos problemas, inclusive de burnout, porque as pessoas não conseguem se desligar, né? Então, eu tenho visto bastante as empresas colocando, por exemplo, psicólogo à disposição das pessoas para, né, para conversar, para bater um papo, para tentar diminuir um pouco essa pressão. Uma gestão, como você trouxe, uma gestão de agenda muito dura ali para que as reuniões realmente respeitem o tempo, né? Não é aquela reunião que começa às 9 para acabar às 10, acaba indo até 11. Não, tem que acabar às 10, né? Ou se for meia hora, é meia hora, né? Não são 35, nem 40, nem 45 minutos, né? Então, com muita disciplina. Outras ações também de sexta-feira sem reuniões, né, para ter uma tentativa de deixar a sexta-feira um pouco mais tranquila para você colocar a tua casa em ordem, né, o teu dia a dia do trabalho em ordem ali, né, ações desse tipo, ou até mesmo happy hour virtual para que as pessoas interajam mais, né? Você nas reuniões você invade, né, a casa da pessoa, né, nas reuniões virtuais, não tem jeito, né? Então você entra ali no dia a dia, você vê o filho passando ali atrás, ou então a esposa, o cachorro, o que quer que seja. Mas as empresas tentando deixar isso mais tênue, tentando deixar isso mais agradável, né? Para que não seja algo muito pesado no dia a dia, porque o volume de horas tem sido muito maior do que antes, né? É engraçado. E você faz o almoço em 15 minutos e já começa uma reunião e vai embora. Não tem mais aquele espaço de tempo, né? Almoça durante a reunião. Ou almoça durante a reunião, né? É verdade. Vocês têm sentido isso nesse dia a dia? Um pouco mais diferente, né? Sim. A gente estamos do lado,
como a diretoria está indo presencialmente, né? Então a gente está do lado de cá, mas a gente percebe isso, as pessoas comentam, realmente é bem nessa linha, né? Por isso que eu acho que, assim, cada empresa vai encontrar, não vai ter uma receita do bolo, cada empresa vai encontrar o seu caminho, dadas as suas características, né, de modelagem. Como você falou, vamos definir aqui uma sexta-feira sem reunião virtual, vamos fazer vamos fazer um home office que você escolhe 2 dias a semana para atuar em casa, tal. Acho que tem um regramento aí que vai ser construído com aprendizado e com o tempo aí para cada empresa. Acho que vai ser um pouco adaptável isso. Sim, sim, concordo com você. E em termos de contratação, vocês chegaram a fazer alguma contratação nesse período que foi toda virtual ou não? Que você, né? Olha, não. A gente tem a questão dos limites da administração pública, né, para novas contratações, tudo mais. Mas assim, logicamente, a gente tem feito via vídeo as primeiras fases, né? Mas uma fase final, olho no olho, acho que ainda a gente tem prezado por fazer, antes de bater o martelo, ter pelo menos uma presencial, né? Eu acho saudável esse misto. Acho que no começo tende a ser ganhar muita agilidade, a ser muito útil, muito econômico, né? Fazer por vídeo e tal. Claro. Mas acho que uma fase mais final ali de decisão, principalmente os cargos mais estratégicos, acho importante fazer uma presencial também. Presencial. E até para a gente fechar, Marcos, como é que vocês enxergam o ano que vem, 2021? Olhando não só para o negócio, né, de vocês, mas olhando para a economia como um todo. Olha, a gente tem vivido essa questão de, apesar da economia, da macroeconomia ter sofrido muito com a pandemia, o Porto tem navegado bem, a gente tem batido realmente recordes históricos de movimentação. Quando a gente olha assim para o ano que vem, o resultado do ano que vem, eu diria assim, com a ressalva de que a gente estamos com uma agenda aí prevista, né, de vacina para o final do ano, talvez, né, comecinho do ano, a coisa realmente, as curvas já parece que começaram a baixar, a melhorar. Nesse cenário, eu acho que assim, a nossa perspectiva é muito positiva nesse contexto. Tudo indica que as principais safras, né, que afetam lá a movimentação no Porto, devem também continuar indo muito bem, né? A gente navegou muito, surfou muito a onda da safra recorde de soja, safra de milho, mesmo de exportação de açúcar, celulose. E a tendência, nossa expectativa é de continuidade de bons volumes de movimentação no Porto, da própria gestão da empresa sendo arredondada, aperfeiçoada, ganhando eficiência, né? Então a gente enxerga com 2021 com bons olhos, uma boa perspectiva, né? Com a ressalva, né, de que realmente a gente não tenha problemas ainda maiores com a pandemia afetando os outros setores, que é um grau de incerteza que a gente ainda não controla, né? Mas fora isso, acho que caminhando forte 2021 para ser mais um ano de arredondar a empresa dentro do processo de desestatização que já tem uma agenda prevista, né, que é para 2022. Então, 2021 seria um último ano aí de arrumar a casa nesse sentido. Maravilha. Marcos, eu queria te agradecer mais uma vez pelo tempo aí, pela simpatia, pelo conjunto de dados que você trouxe aí de forma tão bacana a respeito do Porto. E com certeza a gente está aqui torcendo para que seja o melhor processo, né, para que fique cada vez melhor. Tá bom? Muito obrigado pelo papo. Prazer estar aqui. Valeu, Fernando. Um prazer. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.